Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio e a proposta da aula de hoje é a gente dar uma acelerada, né, e dar uma aprofundada aqui. Então, estou aqui no site do departamento do curso de Ciências Contábeis da Unir de Cacoal, campus de Cacoal, tá? É o departamento onde eu trabalho e aqui no site do departamento, em graduação, ementas, a gente tem aqui alguns arquivos, né, com a descrição aí, o planejamento para a realização, o cronograma, né, o planejamento das disciplinas do curso. Então, 2007, a gente tem aqui todas as disciplinas do PPC 2007 e ficam disponíveis para os alunos imprimirem para aproveitamento de disciplinas em outro curso de ensino superior. Geralmente eles precisam das ementas das disciplinas cursadas e aí a gente tem aqui a ementa já com a assinatura do responsável, assinatura eletrônica. O documento pode ser conferido, né? A autenticidade desse documento pode ser conferida no site e tem até um QR Code, tá? E pode ser conferida através desse código. Então, todas essas disciplinas têm já assinatura. E a gente tem isso também para o PPC 2013. Todas as disciplinas do PPC 2013 também já estão, as ementas dessas disciplinas também já estão com assinatura do responsável. Então, os alunos podem entrar, imprimir e já fazer a utilização sem ter a necessidade de vir até o departamento para a gente bater o carimbo como era feito anteriormente. Porém, aqui no PPC de 2018, embora a gente ainda não tenha, não tenha encontrado essa demanda ainda, né? Não tem essa solicitação, a gente tem um único arquivo para todas as disciplinas e não tem a assinatura do servidor, do responsável. Então, o aluno, se tiver essa necessidade de obter as ementas, ele entrar no site, ele vai encontrar essas ementas, e aí ele chegando na instituição não vai ter validade, ele vai ter que voltar ao departamento e pedir a assinatura. Lógico que a gente não pode deixar isso acontecer, então eu quero a ajuda de vocês no meu trabalho aqui hoje. A gente vai gerar os arquivos individualmente e colocar eles lá no SEI, para que a chefe do departamento possa assinar. Então, o objetivo é inserir cada um dos documentos, cada uma das disciplinas, inserir um novo documento através deste ícone, né, desse botão, incluir documento. A gente vai incluir documentos de forma que esse processo, que é do PPC de 2018, fique igual ao processo do PPC de 2013, né? E o PPC de 2007, com todas as disciplinas de cada uma da grade curricular. Então, vamos lá? Então, como a gente já tem as ementas, né, em PDF, e na verdade, antes de ser gerado esse PDF, a gente tinha um arquivo do Word. E esse arquivo do Word está aqui. Eu tenho esse arquivo aqui. E com uma
uma macro do VBA no Word, eu separei todas essas páginas, né, e coloquei na pasta C, na área de trabalho, pasta disciplinas, tá? Então, separei todas por página, cada ementa está numa página, né? E aí, eu já executei isso anteriormente, porque esse não é o objetivo do curso, né? Mas é só dando um spoiler para vocês aí, para que vocês possam também utilizar o VBA no Word. Só para dar um exemplo, eu vou colocar aqui 3, para ele separar as 3 primeiras páginas. E vamos colocar aqui só na área de trabalho. Não vai para dentro daquela página, aí eu vou minimizar aqui. E aí a gente vai acompanhar para ter uma noção do que está acontecendo com essas 3. Assim eu acho que já vai dar para a gente visualizar. Então, vou executar, né? Vou executar aqui. E quando executar, ele vai começar a dividir, vai dividir as 3 primeiras páginas, vai extrair as 3 primeiras páginas em documentos separados. Então, foi esse o processo que eu fiz, só que porém eu fiz para 57 disciplinas, tá? Depois, vocês podem ver que ficou com o nome disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, né? Depois eu abri um arquivo do Excel e busquei todas as disciplinas e renomeei. Busquei todos e renomeei. Então eu poderia fazer aqui também, né? Primeiro eu listo as disciplinas, o nome do arquivo que vem na origem, e depois eu renomeio também com uma macro, né? Então essa aqui é a minha macro que usei para renomear os arquivos, o nome das disciplinas. Feito isso, aí a gente já parte para que é o objetivo da aula de hoje mesmo. A gente vai inserir essas disciplinas, essas ementas que estão na página disciplinas, todas elas com o nome da disciplina, né? E a ementa ali dentro, respectivamente. Pelo nome a gente identifica e encontra a disciplina que a gente precisa, a ementa está dentro do documento. Uma página para cada ementa de disciplina. Perfeito? Então a gente precisa inserir esses documentos lá no SEI. Então, para você que não é servidor da Unir, lógico que você não vai ter acesso ao SEI, tá? Mas isso já vai servir para quem é servidor. E para quem não é servidor, vai servir como aí um insight, né? Uma ideia do que você pode fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui o 2007 e 2013, que é para não confundir, era só para exemplificar. Eu vou abrir a minha planilha. E hoje nós não vamos escrever o código do zero. Hoje a gente vai pegar o código pronto e a gente vai comentando, porque é um pouco mais de detalhes e a gente demoraria um pouco mais, né, para ir escrevendo linha a linha. Então, tá aqui basicamente o arquivo, né, que a gente precisa fazer buscar os arquivos, né, neste caminho e inserir no site. Então, vou dar aqui um Alt F11 e a gente vai começar a comentar o código aqui. Começa com o Private Driver Web Driver e a gente já começou estudando como é que se instala, né? E dei o nome para nossa sub, é o SEI, abriu e fechou, parênteses, isso é padrão. Até aí tudo padrão. Set Driver é o New Chrome Driver
Você vai trazer essa variável e as nossas variáveis aqui, geralmente a gente vai escrevendo aos poucos, conforme a gente vai tendo a necessidade, a gente volta e escreve, tá? Então, a gente vai ter aí o nome da disciplina, o aplicativo do Word, o documento do Word, o CPF, a senha que é para eu logar no SEI e a variável aqui do teclado do Selenium, que é para a gente utilizar algumas teclas alternativas, tá? Então, aqui nessa linha eu chamo as configurações que estão armazenadas para o navegador, o WebDriver, né? Do Chrome Driver. E aqui eu já pego o site do SEI, o que eu preciso acessar. Então, ele é acessível através do site da Unir, em sistemas, e aqui em sistemas já temos o SEI, tá? Então, clicando no SEI, a gente vai ser guiado para aquele site onde nós temos aqui, Então, driver.get vai nos encaminhar, e aqui com o endereço URL entre aspas, e vai nos encaminhar até lá. Vamos já fazer esse trecho. Vou colocar aqui um stop, tá? Com um F9, vou colocar um stop aqui e vamos dar um executar aqui. Temos aqui a nossa janela do navegador, do Chrome, para acesso ao SEI. Eu posso fechar essa janela, vou manter somente a janela aqui, a outra aqui para não confundir. Agora que a gente está aqui, aproveitando, vou fazendo um comentário. Antes de a gente começar a chamar o Chrome Driver, a gente precisa adicionar as referências, tá? Então, vocês se lembram disso, né? Referência do Selenium, eu vou pausar aqui, dar um stop aqui, para que eu possa demonstrar para vocês. Então, referências do Selenium. Então, eu adicionei o Selenium Type Library, e para esse caso que a gente vai trabalhar com documentos do Word, também adicionei a referência ao Microsoft Word 16.0 Object Library. Vocês podem ter outra versão, que não seja o 16.0, né? Mas você precisa adicionar essa referência ao Microsoft Word e ao Selenium Type Library, senão não vai conseguir fazer o que a gente está propondo aqui, tá? Então, a gente estava executando, vamos mais uma vez. Perfeitamente. E aí a gente quer digitar aqui o CPF e a senha. Eu não tenho necessidade de mostrar para vocês meu CPF e minha senha, né? Então eu vou tirar aqui o F9 daqui e depois de digitar o CPF e a senha, a gente vai dar um clique no acessar. E fazendo isso, a gente vai acessar o ambiente do SEI ao qual eu tenho acesso. Para a gente poder acompanhar, eu vou minimizar aqui, né? E vou colocar o stop um pouco mais adiante, depois de ele fazer esse acesso. Então, vai buscar meu CPF e a senha numa planilha que está oculta e vai preencher com essas informações na nossa página do SEI. Então, vou dar um executar. E ele acessou o site do SEI. Então, vou aumentar aqui a tela novamente, né? E vocês podem ver que basicamente buscou CPF e a senha. Eu poderia ter também aqui um input box para poder informar esses valores no input box,
eu preferi não usar o input box, porque eu deixaria evidente meu CPF e a senha para vocês verem. E aí que a gente tem a identificação dos campos, né, que é de usuário, senha e digitando com o SendCase e depois o clique. Perfeito. Agora o nosso objetivo é o que? Digitar esse número, que é o número do processo, do PPC, que a gente tem ali o PPC, as emendas do PPC de 2018, a gente vai digitar neste campo, né? Então, basicamente, esse aqui é a ID, né? A ID daquele campo lá. E a gente está dizendo que vai digitar com o SendCase esse texto dentro daquele campo. Então, vou colocar o stop. Vamos tirar aqui o stop e vamos de F8 em F8 agora, né? Vou minimizar aqui novamente. Vamos com o F8 devagarzinho, né? Debugando e demonstrando para vocês. Então, ele deu um F8, ele digitou o número do processo lá no campo da pesquisa. E aí vocês veem aqui que a gente tem o driver.sendCase, case.enter. Então, com case.enter, a gente vai digitar um enter, né? E esse case.enter, ele é facilitado quando a gente tem, né? Quando a gente vai digitar case. Aqui ele dá diversas opções de teclas, né, alternativas que a gente tem para digitar. Então, essas são aquelas teclas que não são de texto, né? Não é um nome, uma letra, um caractere normal. Então, a gente tem essas outras teclas alternativas também. Quando a gente tem um texto normal, um texto corrido, vamos dizer assim, né? Aí é só a gente digitar entre aspas e tá tudo pronto. Mas neste caso aqui, a gente precisa usar o case. E o case, ele dá aquela opção porque a gente adicionou aqui essa variável anteriormente. Se a gente não tivesse essa variável aqui, a gente não teria a opção de visualizar as opções. Então, está feita aí a dica, a gente vai executar driver.sendCase, case.enter, com F8. Ele executou. Agora, a gente vai entrar aqui dentro de um for, porque agora vai entrar a parte que é repetitiva, né? Porque a gente vai ter que inserir 57 documentos no SEI. De 0 a 56 dá 57, né? Então, às vezes eu uso o for de 1, começando de 1, e às vezes eu uso de 0, tá? E isso é comum, às vezes vocês podem perceber isso, que a conta fica mais fácil de uma forma ou de outra, e aí a gente pode ir alterando. Esse número poderia ser maior também, não necessariamente precisaria começar em 0 ou em 1. Você pode estabelecer. Inclusive, ele pode ser reduzindo. Ele poderia ser de 56 até a 0, tá? Mas aqui está bom para a gente. Então, vou dar mais um F8, porque aqui nessa linha não preciso demonstrar que ele não vai fazer nada lá no navegador, né? Ele só vai entrar aqui e vai reconhecer que ele tem que repetir o processo essas 57 vezes. Agora, ele vai fazer a leitura aqui na planilha nome disciplina, né? Na planilha planilha 2. Na planilha 2, ele vai pegar o nome da disciplina. E o nome da disciplina está vindo da célula A2. E a partir da célula A2, isso é na primeira rodada, né? Aí ele vai descer conforme o número de linhas. Então, na primeira rodada, a linha vai ter um valor 0. Então, ele vai descer, ele vai deslocar 0 linhas para baixo. Então, na primeira rodada, ele vai ficar, de fato, em A2. Já na segunda rodada, quando o lin tiver o valor de 1, então ele vai deslocar uma linha para baixo. Então, vai ser A3, né? Então, vai ser A3. E assim sucessivamente, ele vai descendo, linha a linha, o for, incrementando um valor aqui nessa variável, com o offset, que ele desloca aí
células para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima, né? E aí a gente está pegando o texto dessa célula, ou dessas células, né? Uma célula de cada vez, o texto de cada uma delas. Então, o texto que está lá dentro é justamente o nome da disciplina. Então, a gente vem aqui e aí a gente tem também o caminho. O caminho é a próxima coluna, né? Ela está em B2, a partir de B2. Então, também da mesma forma, offset line. E aí ela vai descendo linha a linha. Na primeira linha não desce nenhuma. Na segunda vez ela vai descer uma. E na terceira vez ela vai descer 2 linhas. E ela vai assim sucessivamente. Então, ela vai pegando também o caminho. A gente deu um nome para ela de caminho. E olha que essas variáveis, né, nome, disciplina e caminho, é variável. Você pode escolher, que nem você dá o nome do seu filho, tá? Então, aqui a gente já seta traz aí para a memória da aplicação, né, do nosso sistema, o Word, o aplicativo do Word. Então, ele cria um objeto que é abrir basicamente a aplicação do Word. Quando a gente abre o Word, a princípio, ele já dá uma opção para a gente de documento. Vamos supor, a gente tem aqui um documento. Porém, a gente pode fechar esse documento e continuar com o Word aberto. Então, aquela primeira linha, essa linha aqui, a gente está abrindo o aplicativo, perfeito? Não é o documento ainda. Aqui, a gente está setando o documento. E qual é o documento que a gente está abrindo? Está dentro da variável caminho. A gente vai identificar ela já. Então, eu vou dar o F8 aqui e a gente vai chegar até aqui. Então, vai setar nome, disciplina e setar o caminho. Qual é o caminho? Né? O caminho só há um, né? Jesus. Mas aqui no nosso exemplo aqui, o endereço desse arquivo está descrito aqui. Então, a gente vai buscar o arquivo. Então, com mais um F8, ele vai abrir o aplicativo do Word, que na verdade eu já tinha até ele aberto aqui, né? Eu vou voltar, eu não sei se ele poderia ter algum problema porque eu estava com ele aberto. Então, mais um F8 para ele abrir o aplicativo do Word. Porém, enquanto a gente não chegar nessa linha para dizer que é visível, ele ainda deixa o aplicativo debaixo dos panos, fica escondido. A nossa próxima linha de execução agora é abrir o arquivo. Então, está dentro do caminho. Então, vou dar mais um F8 e mais um F8 para deixar o documento visível. E agora está aqui o arquivo com a ementa da disciplina. Ele abriu, né, aí só com o nosso código. Agora que a gente já copiou, já abriu o arquivo, a gente quer copiar o conteúdo. Copiar o conteúdo do documento ativo no aplicativo do Word, tá? Então, vou dar um F8 e ele copiou. E agora ele já pode fechar o arquivo, já que ele já copiou, né? Então, vou dar mais um F8, ele vai fazer um close, vai fechar o documento do Word. Um F8 para fechar. E agora um WordApp.quit, ele vai sair aí do aplicativo do Word. O F8 ele saiu. Fechou o aplicativo do Word. Agora que a gente já tem na nossa área de transferência o texto da ementa, a gente quer ir lá no navegador, né, no Google Chrome, e a gente quer inserir esse texto dentro do documento. E a gente, para inserir esse texto no documento, a gente precisa primeiro criar o documento. Aqui a gente precisa incluir o documento. Então a gente vai precisar clicar nesse botão, mas eu não vou clicar ele manualmente.
A gente vai clicar ele através da nossa máquina, do nosso robô aqui. Então, para a gente clicar, primeiro a gente precisa verificar que ele está dentro de um frame. Um frame é um quadro. E não sei se vocês perceberam, a gente tem um quadro aqui. E aí, como é que a gente identifica isso? Por exemplo, botão direito, inspecionar. Botão direito, inspecionar novamente. E aí a gente tem os ícones, né? Cada um dos botões. Às vezes é um pouco complicado a gente achar o frame, tá? Mas quando você tenta dizer para o código que é para clicar no objeto que você procurou, né? Você procura o objeto, inspeciona, você acha a identificação dele, aí você vai lá no código. Vamos supor que a gente não tivesse aqui essa linha, né? E aí você tentasse clicar aqui. Vou te demonstrar como é que vai dar um erro. Ele não vai conseguir clicar porque o que está dentro do quadro não está necessariamente dentro do HTML do principal. É como se você chegasse numa casa e da sala você quisesse ver a pessoa que está no quarto. Não, se ela está no quarto, ela está naquele quadro lá, está fechado, você não tem acesso a ela. Para você ter acesso a ela, você precisa pedir permissão e entrar dentro do quarto. Aí você vai ver a pessoa que está dentro do quarto. Então, mais ou menos isso. O ambiente todo, a página toda é a casa. E dentro dessa casa existe um quarto. E se você quer tratar com a pessoa que está dentro do quarto, você precisa entrar dentro desse quarto. Então, por isso que a gente tem o Drive Switch to Frame, tá? E como que eu descubro o nome desse frame, que eu preciso citar ele. Então, geralmente eu faço assim. Eu clico aqui, dou um Ctrl F, e aí eu digito frame e dou Enter. Dou Enter, dou Enter, dou Enter, até chegar nesse tipo de frame aqui, que tem o frame, iframe logo no começo. Aí eu passo o mouse sobre ele e percebo que ele destacou alguma coisa. E o que ele destacou? Destacou aqui, ó, essa linha onde tem o número do processo. Não é isso que eu estou precisando. Ainda não é esse. Então, eu vou continuar na minha busca pelo frame que eu preciso. Agora sim, percebam que esse item destacou o quadro que eu tenho aqui, o botãozinho que eu quero clicar. Então, já que ele destacou esse, então eu vou pegar o nome dele. O Ctrl C aqui, aí eu vou lá no código e insiro aqui, entre as aspas, o nome do frame. Perfeito? Então eu vou voltar. Eu não executei da forma que dá erro, né? Então, para vocês verificarem, sem o frame primeiro, e depois a gente faz com o frame. Vou fechar aqui, minimizar aqui para a gente acompanhar. Se bem que não vai funcionar mesmo, né? Então, vou dar um F8. E ele ficou um pouco lento. Demorou um pouquinho para dizer que não conseguiu. E deu a mensagem que ele não conseguiu encontrar o elemento que a gente pediu. Então eu clico em depurar, ele volta novamente aqui, e aí eu sei que eu preciso identificar que esse botão, esse ícone está dentro do frame. Agora que eu voltei, eu vou dar um F8. Quando passa pelo F8, aparentemente ele não faz nada, né? Ele passa ali pelo frame, aparentemente ele não fez nada, mas é essencial para poder funcionar. Agora, quando eu der mais um F8, que é o botão
para o clique no incluir documento, tá? Essa daqui é a descrição do XPF deste botão, incluir documento. Quando eu der o F8, então ele vai clicar lá no incluir documento. Mais um F8, então ele clicou e abriu essa nova tela, onde eu tenho que digitar aqui ou escolher, se tiver já visível, o tipo do documento que eu quero incluir. Então eu quero incluir aqui o programa da disciplina. Então a gente vai fazer isso lá, clicar aqui e escrever programa da disciplina. Então está aqui buscando ele pelo ID, TXT filtro, e a gente digita com o CentCase programa da disciplina. Perfeito? Vou dar um F8, né? E a gente vai acompanhar a execução. Vou dar um F8 agora. E ele digitou programa da disciplina. Quando ele digitou, ele fez um filtro, né? Então limitou ali as opções e só tem aquela opção que está destacada em amarelo que a gente quer clicar, programa da disciplina. E aqui no nosso código a gente identifica o primeiro item ali, abaixo de onde a gente digitou, abaixo do filtro, é essa descrição aqui com esse XPF. E o caminho para identificar você já sabe, né? Clica lá com o botão direito, inspecionar, clica no botão direito novamente, inspecionar, aí aqui você vai com o botão direito, copiar, XPF, e aí você já tem o XPF do elemento que você precisa. O outro caminho é fazer todo o processo pelo Selenium IDE, que facilita bastante, tá? Mas nós estamos ganhando tempo hoje, então não vou ficar demonstrando como encontra os elementos e também não vou ficar demonstrando com o Selenium IDE, tá? Espero que vocês façam e utilizem e pratiquem. E qualquer dificuldade, tragam para o nosso bate-papo, anotem as suas dúvidas. Então, continuando, então a gente quer que ele faça o clique naquele elemento lá. Vamos visualizar. Vou dar um F8 para executar uma linha. Ele clicou em programa da disciplina e agora já estamos aqui numa tela de configuração do documento que a gente vai abrir, que a gente vai incluir. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é dizer se a gente vai partir do modelo em branco, um modelo padrão, ou se a gente vai utilizar um modelo, né? E eu quero clicar aqui nesse campo do modelo, documento modelo, agora, e a gente vai ver o código que faz isso, né? Então, identifica, procura pela ID, tem a ID do elemento e um ponto clique. Vamos ver isso acontecendo. Vou dar um F8 e ele clicou. Quando ele clicou, ele abriu essa janelinha aqui para a gente dizer o número de um modelo. Um documento do SEI tem um número. E aí isso facilita a busca por modelos. Eu já tenho um modelo pré-selecionado e já tenho um número aqui no nosso código. Eu quero digitar ali o número 0386976, que é um modelo de programa de disciplina já utilizado anteriormente. Tá? Então, essa aqui é a identificação pela ID daquele campo onde eu quero digitar, escrever, né, com o CentCase, esse valor. Bora ver? Vamos acompanhar então agora com um F8, uma linha, F8, ele digitou
o valor 0386976 lá no nosso campo. E agora o que a gente precisa? Eu quero escrever aqui na descrição, no campo descrição, o nome da disciplina que eu vou incluir a ementa. Isso facilita para eventuais buscas, quando a gente vai fazer por documentos no SEI através de nomes, né? Então isso facilita bastante ter colocado o nome aqui. Então, voltando lá no nosso código, qual é o nome da disciplina agora que a gente vai digitar? O nome eu não lembro, mas está aqui a variável que traz a disciplina Administração de Recursos Humanos e Capital Intelectual. É o texto que ele precisa digitar naquele campo, que é o TXT descrição, com ID TXT descrição, tá? Então, vamos visualizar ele executar com um F8, ele digita o nome da disciplina. Perfeito. Agora, próximo passo, como é um documento público, né, eu vou disponibilizar esse documento também, então eu preciso clicar aqui nessa item, nessa checkbox aqui. É um documento público. Perfeito? Então como é que se faz isso? Ele identifica pela ID e o ID do elemento é esse daqui, e aí faz um clique naquele item. Simples assim, vamos ver? Mais um F8 para executar essa linha. F8, foi, clicou. Perfeito. Depois de clicar, o que a gente precisa? Confirmar os dados, né? Confirmar dados. Então, no nosso código, tem busca pelo XPath. Esse daqui é o XPath do elemento. Ponto clique, ele também clica. Vamos executar essa linha. Então, F8. Muito bem. Na tela de edição. E aqui, percebam que são duas, como se fossem duas janelas diferentes. É uma nova janela. Então, isso dá um certo trabalho para a gente também. A gente precisa passar da que a gente estava trabalhando para essa nova. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui, ó, driver, switch to next window. Window, janela, uma nova janela. Então, geralmente a gente tem o switch to. E aí a gente tem diversos tipos de switch to, tá? Vamos, por exemplo, fazer aqui para vocês verem. Driver.switch. Aí, ó. Tem para o próximo alerta. Default content é quando você vai para o frame e depois você precisa voltar para o padrão, né, o conteúdo padrão. Você vai aqui o frame, a gente já falou. Próxima janela, e aqui é o frame que está, vamos dizer assim, o irmão, né? Não, na verdade é o parent, é um acima, mas não é o principal de todos. Para a janela anterior, vai para a janela pelo nome e também pela janela pelo título. Então tem diversas opções aí que a gente precisa ficar ligado, tá? A gente vai executar essa linha e a princípio não vai mudar em nada também, mas o que vai acontecer é que ele vai passar dessa janela para esta janela, tá? Então a gente não vai visualizar o que vai acontecer, mas a gente vai saber que está acontecendo. Então
Com F8, ele, na verdade, a gente até pôde visualizar assim, né? Ele apareceu aqui instantaneamente. Ele passou para essa janela aqui. E aí, depois de passar para essa janela, a gente precisa começar a editar o documento, né? Para editar o documento, a gente precisa o quê? Chegar até aqui. Como chegar até aqui? Se eu tento clicar com o botão direito, não tem a opção de inspecionar para encontrar o elemento. Então, como um quebra-galho, já que eu não tenho como identificar um elemento ali para poder clicar, então eu utilizei o Tab. Usei o Tab uma vez, duas vezes, três vezes. Lógico que eu precisei fazer alguns testes até chegar a esse número de tabs, né? Então eu vou fechar aqui essa tela novamente, porque eu já manipulei a janela, né? E a gente vai voltar o código ali atrás. E esse é o efeito que dá quando dá o botão de salvar. Então a gente vai voltar e executar novamente a partir daqui. Um F8. Ele passou para a próxima. E agora vou executar mais uma vez com os 3 tabs, né, para ver se ele vai de fato chegar no ambiente onde a gente precisa, na área que a gente precisa colar a ementa, o texto da ementa. Vou dar o F8 para executar aqueles 3 tabs. E deu certo, de fato, com os 3 tabs ele chegou, né? Como podemos ver aqui, o cursor está destacando bem no campo que a gente precisa. Então, aqui a gente tem o atalho, né? O Ctrl V, utilizando o SendKeys do VBA. Não esse SendKeys, não é o SendKeys do Selenium, não é do driver, né? Veja que aqui a gente tem driver, sempre começando com driver. Então, para essas linhas, a gente pode estar com o navegador fechado, que ele consegue fazer sem a gente estar com a janela do navegador aberta. Já com o Application SendKeys, a janela precisa estar sempre ativa, a janela do SEI, né, a janela do navegador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um stop aqui e vou pausar essa execução, né? E aí a gente vai começar tudo novamente e ele vai executar até aqui, vai fazer até o Ctrl V. Depois que fazer o Ctrl V, a gente continua a partir daí. Vamos então acompanhar. Vou dar aqui um F5 agora, tá? Executar. E agora ele vai automaticamente abrir o SEI, preencheu a CPF, a senha, logou, digitou o número do processo, clicou no novo documento, escolheu o programa da disciplina, escolheu o modelo, digitou o nome da disciplina, abriu um novo documento e abriu o documento e colou a ementa. Muito bem, perfeitamente. Ele está competente. Vamos só analisar uma coisa aqui. Eu não fiquei muito satisfeito porque o documento está alinhado à esquerda. Isso eu não sei se vai ser legal. Eu acho que eu vou selecionar tudo e deixar centralizado. O modelo tem uma tabela com uma linha, uma coluna, sem borda, centralizado, com 600 e Ctrl V, perfeito, era isso que eu queria, ficou centralizado, bonito, bonito, e aí é só salvar. Vamos continuar aqui no código, fazer de conta que ele já fez isso, né? E a gente fez essa configuração para o primeiro e a gente vai precisar alterar lá o modelo, tá? Colocar centralizado naquela configuração. Então ele diz aqui que vai fazer um clique. Eu acredito que seja para salvar, né? Depois do Ctrl V, espero que ele venha aqui em salvar.
Vamos acompanhar, ver se é isso mesmo. Não me recordo. Mas vamos dar aqui um F8. Salvando, salvou. Então aqui, driver.write é uma espera, tirando aqui o stop da linha anterior. Então depois dessa espera, driver.close. Ele vai esperar e depois ele vai fechar. Vamos deixar aqui com F8 esperando 1 segundo e meio e agora com mais um F8 ele vai fechar, driver.close. Fechou aquela aba. Não é o driver.quit que fecha o navegador inteiro, entendeu? Fechou somente aquela janela. Então continuou com a anterior aberta. E aí, para voltar para a janela anterior, a gente precisou identificar aqui com driver switch to window, né, janela by título, e o título com say process, que aí vocês podem perceber que é o título que tem aqui, say processo Google Chrome, né, começa com say processo. E aí a gente vai executar para acompanhar visualizando o que está acontecendo. Aqui ele vai voltar ele vai mandar voltar, ativar essa janela, porém a gente não vê grandes diferenças, né? Somente ele vai tornar ativa aquela janela. Então vou dar um F8 e ele ativou. E aí deu uma mensagem piscante aqui dizendo que está ativo, né? E aí depois de ativar, o que a gente quer fazer? Novamente a gente quer adicionar outra disciplina agora, né? Outra ementa. Então a gente teria que clicar no botãozinho incluir documento, mas ele não está aqui. E por que ele não está aqui? Porque o incluir documento só aparece quando a gente está selecionado o processo. Aqui a gente está com selecionado o documento. Então não tem opção incluir documento dentro de um documento. Só tem como incluir documento dentro do processo. Por isso, a gente precisa clicar aqui no processo. Senão não vai abrir a opção incluir documento, tá? Então, como que vai incluir processo? Primeiro a gente precisa entrar no frame, ali onde tem os processos, porque a gente viu aquela hora que aquele elemento, o número do processo, está dentro de um frame, né? Tanto que a gente pode até identificar facilmente aqui, pegando basicamente pelo nome, a gente vai inspecionar, e aqui eu vou fazer um Ctrl F, e aqui na busca colei aqui o nome do iframe que a gente procura, né? Na verdade, vocês ainda não têm conhecimento, mas eu já desculpa que era para eu fazer o atalho Ctrl 4 e eu utilizei o Ctrl F4 e aí eu fechei sem querer. Tá? A gente vai precisar executar novamente o processo e com o Ctrl 4 eu ia dar um zoom aqui, tá? E aí eu fiz o Ctrl F4. E a gente vai parar ele bem aqui, onde a gente ia executar o switch to frame, tá? Então ele vai adicionar novamente a disciplina administração de capital intelectual, tá? Recursos humanos e capital intelectual. Então a gente precisa também configurar o nosso modelo. A gente precisa configurar o nosso modelo. E para configurar o nosso modelo, eu vou aproveitar e vou colocar um stop aqui. Colocar o stop aqui para a gente configurar o modelo antes. Então, bora lá. Mais uma vez. Com um F5 agora.
E ele abriu, digitou o número do processo e chegou no nosso stop. E eu quero configurar esse primeiro documento, que é o que está vazio ao nosso modelo, tá? Então eu vou inserir uma tabela de uma linha, uma coluna, sem borda e com a largura de 700, não foi? Então, ok. E aqui eu vou salvar e o nosso modelo está pronto. Posso fechar e a gente vai continuar o código aqui. Nós vamos excluir esse que para não ficar duplicado. Tirar o stop daqui com um F9 e vou manter o stop aqui embaixo onde a gente tinha parado. Vamos recomeçar, beleza? Então eu já editei o documento modelo e o documento modelo está referenciado aqui. Vou manter o stop onde a gente parou, né? Devido ao erro de atalho, que eu fiz o Ctrl F4 em vez de Ctrl 4, para mostrar para vocês a questão do frame. E agora vamos executar. Ele abriu o save bonitinho, escolheu o processo, preencheu o nome da disciplina, ok, já deu um Ctrl V, já colou, salvou e parou na onde a gente mandou. Muito bem, até bonito de ver, né? Agora que ele já colocou a ementa da disciplina, porém a gente precisa incluir um novo documento, mas a opção incluir novo documento não está disponível, né? Por quê? Porque a gente está com o documento da disciplina selecionado. A gente precisa selecionar o processo. Para selecionar o processo, a gente precisa entrar no frame que eu já demonstrei para vocês, né? Então, para entrar no frame, que tem esse nome, IFR Árvore, então a gente vai dar um F8 aqui. Posso até tirar o stop também, né? Com F9 eu tiro e com F8 agora eu vou executar. Ele vai entrar dentro daquele frame. Então, entrou no frame, a gente não viu nenhuma diferença, ok. Mas agora a gente precisa que ele clique no nome do processo. Lá no número do processo. Então, é ID, esse aqui é a ID daquele elemento. E ele vai fazer um clique. Ele vai fazer um clique lá no número do processo. Então, F8 e ele não encontrou. Talvez tenha alguma diferença aí, algum erro, mas a gente vai tentar identificar o que foi. Eu queria que ele clicasse aqui e ele não clicou. Então, vamos ver qual é a ID desse elemento, se ela mudou, né, desde o último processo para cá. Inspecionar. Aqui a gente tem o spam 535120. Essa é a ID. Vamos verificar. Realmente está diferente. Então vamos acompanhar, ver se esse processo vai se manter nas próximas rodadas, né? Alterei aqui. E agora vou dar um F8 e espero que ele vá clicar lá para não passar vergonha em mim, né? Vamos ver se ele está obediente. Um F8 e ele clicou, muito bem. Agora parabéns para ele. Depois dele clicar aqui, então ele precisa entrar no novo frame. Para a gente entrar no quarto, a gente precisa chegar na sala, vamos dizer assim, que a gente não consegue passar
daqui para cá. A gente precisa voltar para o início, para depois vir para este frame daqui, ok? Entendeu? Então a gente estava no frame aqui do processo. Estamos, né? E aí a gente quer passar para o frame dos nossos objetos aí. Para a gente passar, a gente não consegue fazer esse atalho direto. A gente precisa subir e depois que a gente subir, a gente desce para cá, tá? Então, seguindo esse caminho, que a gente vai para o Default Content, que é o geralzão, o principal. Então, com F8, a gente foi para o Default Content e agora a gente passa para a próxima ementa. Terminamos de incluir a primeira, da primeira disciplina, e a gente vai passar para a próxima. Então, Next é próxima. Então, mais um F8 para chamar a próxima ementa. Então, que ele vai começar a buscar novamente a ementa. Então, a primeira foi Administração de Recursos Humanos e Capital Intelectual. Agora, quando eu executar, vou dar um F8. Vou dar um F8 no caminho também, que já fica mais fácil. Administração Estratégica e Marketing, né? E aí o caminho para Administração Estratégia e Marketing. E aí a gente terminou a primeira rodada e a gente vai começar a segunda rodada. Já não preciso explicar para vocês tudo novamente, né? Porque a gente já viu tudo isso. Então, eu vou aqui com o F8 ainda um pouco mais rápido e daqui a pouco eu vou engatar um F5 para a gente fazer todas as ementas de uma vez só. Então, F8 vai abrir o Word, vou abrir o documento, vai torná-lo visível, vai copiar o conteúdo, fechar o documento e aí já passa para o navegador. No navegador ele entra dentro do frame para escolher o botão, para clicar no botão de incluir novo documento. Clicou no novo documento, ele vai digitar programa da disciplina. Digitou, escolheu o programa da disciplina. Agora ele precisa clicar no documento modelo e digitar o número do documento modelo. Então, mais um F8, ele digitou o documento modelo, que é aquele que a gente criou, que está em branco, mas está com uma tabela centralizada para que o texto fique centralizado. Eu acho um pouco mais bonito, né? Um F8, ele digitou o nome da disciplina na descrição. Mais um F8, ele clicou na escolha do nível de acesso como público. Mais um F8, confirmou os dados. Ele confirmou os dados e agora a gente precisa passar para a nova janela. Então, para a nova janela, próxima janela, mais um F8 para a próxima janela. Ele passou para a próxima janela, então eu preciso que ele dê 3 tabs. Vou dar mais um F8 para ele dar esses 3 tabs. Ele deu os 3 tabs e entrou dentro da tabela onde eu quero colar a ementa da disciplina que já está na área de transferência, né, que é a Administração Estratégica, eu acho. Então, um F8 para fazer esse Ctrl V. Porém, se eu fazer esse F8 aqui, o que vai acontecer? Ele vai colar a ementa aqui no meu código VBA. E eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse galho dele aqui, vou fazer manualmente, tá? E aí eu vou passar para a próxima linha. E agora, feito essa parte, agora eu vou demonstrar para vocês com um F5 e vou deixar torar direto, para que possa ver até o final a criação de todas as ementas. Beleza? Valeu, pessoal. Fica acompanhando aí um pouquinho e a gente se encontra na próxima aula. Valeu? Um abraço. Fechando a nossa aula por hoje. Fica aí assistindo a construção das ementas, tá? E mais um pouco a chefia vai assinar e as ementas estarão disponíveis lá no departamento para quem precisar. Valeu!